Bom dia, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Esse programa é feito com muito carinho e muito empenho para abençoar grandemente a sua vida e toda a sua casa. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e que você seja tremendamente ministrado hoje por uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, que a graça e a paz do Senhor seja contigo, que Ele te abençoe poderosamente nesse dia. Eu quero falar ainda estamos falando de homens e mulheres tremendas, maravilhosas, gente modelo, mas também tem gente na Bíblia que a gente usa para não ser e para não fazer. E hoje eu quero trazer aqui uma pessoa que tinha tudo e que acabou se tornando nada. Deus entregou coisas tremendas para ele, entregou uma nação. Deus abriu mão de ser ele o rei de Israel e entregou para Saul. Você já parou para pensar nisso? Era Deus que era o rei daquele povo. Porque era como se Deus fosse aquele que definia tudo, que governava tudo, que era... Aí a gente chamava isso, era um governo de teocracia. Deus governa a nação. E Deus então abre mão do seu governo, porque o povo começa a reclamar, a resmungar. Deus poderia ter feito, às vezes, como aconteceu lá no deserto, lá contra o bezerro de ouro, e aquele povo e falava assim, olha, quer saber, eu não abro mão de vocês. Deus não é ditador, Deus não é déspota, Deus não é esse que as pessoas começaram a pedir um rei, e Deus falou, não vou dar rei, porque eu sou o rei, e eu que vou governar, e eu vou pôr vocês na linha. Deus escuta a reclamação daquele povo e viu que aquele povo queria um rei. E olha que Deus olha para toda a nação de Israel e encontra um jovem, um rapaz. A palavra de Deus disse que ele era bonitão, o bonitão de Israel era Saul. E ele era o bonitão e o mais alto, porque a palavra de Deus diz que todos os homens, o homem mais alto dava no ombro de Saul. Era aqui, né? Ele tinha, então, ele olhava por cima, né? Ele era o notado de Israel. Deus já tinha dado a ele um biotipo, né? Deus já tinha dado a ele alguns privilégios. E ainda mais, Deus ainda pega do privilégio que tinha dado a ele e ainda entrega a nação, entrega o povo, aquele povo que Deus foi preparando desde Abraão, que Deus foi conduzindo. Deus levou aquele povo do deserto para Canaã e entregou aquele povo, e Deus foi levando, foi trabalhando, foi melhorando, e Deus entrega pronto uma nação na mão de um homem que tinha tudo, que tinha todas as condições. Ele poderia ter rendido ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor me entregou esse governo, mas eu não consigo governar se o Senhor não for comigo, fazer mais ou menos como Moisés tinha dito. Se o Senhor não for comigo, como é que eu posso conduzir esse povo? Às vezes falar como Salomão que diz, se o Senhor não me dá sabedoria, se o Senhor não for comigo, como é que eu governo esse povo? E Saul, então ele poderia ter ajoelhado diante do Senhor e dito, Senhor, o Senhor que governa essa nação, eu só sou instrumento do Senhor, eu sou somente um agente teu para fazer a tua obra, para conduzir essa nação tão importante. Ele deveria orar ao Senhor, ele deveria fazer uma dedicação contrária, devolver o Senhor e falar para ele, é o Senhor que é o rei, tu és o rei de Israel. Mas não, ele abraça a causa, ele gosta, ele é vaidoso, ele pega tudo. Então é aqui, e a gente pode olhar o que Saul está aqui dizendo, olha só aqui. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos no lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não sejas rei. Que triste, que triste. Recebeu tudo de Deus, tinha uma nação na mão, tinha todo o privilégio
que ele não recebeu isso do pai dele, ele não recebeu isso da família dele, isso não veio da casa dele, mas isso veio de Deus, foi Deus que entregou, ele foi o primogênito, ele foi o primeiro, ele foi a primícia, ele foi aquele que o Senhor entregou uma nação pronta na sua mão. O que Saul faz? Saul nega o Senhor, Saul, ele rejeita a obra do Senhor. Aqui vem o profeta de Deus e diz a ele: olha, tu és rebelde, tu és obstinado, tu és um idólatra, tu és este que se afastou da presença de Deus, você buscou outros caminhos, você não adorou a Deus, você não louvou a Deus. Tem muita gente que cresce, tem muita gente que é valorizado, que Deus entrega coisas na sua mão. Deus dá tudo. Essas pessoas, em vez de entregar de volta a Deus, de agradecer a Deus, e com certeza Deus daria muito mais, muito mais, muito mais. Quando você entrega ao Senhor, Ele só vai multiplicando isso. Mas Saul abraça a causa, Saul gosta, fica soberbo, ele fica obstinado, ele fica vaidoso, ele vira um idólatra, ele busca a outros deuses, ele busca a sua própria força, ele busca a sua própria capacidade. Saul é tudo exemplo que não pode ser. Saul é aquele que negou a Deus, ele tem uma posição parecendo com a de Lúcifer, que tinha tudo, que tinha o céu, que tinha as estrelas, que tinha os anjos, que tinha os querubins, que tinha, mas mesmo assim ele desonra a Deus. Lúcifer, Satanás, demônio, por isso não é à toa que depois ele fica endemoniado, ele fica possesso, demônio entra nele, porque acha nele ali o mesmo espírito do demônio. Há um espaço, há uma abertura para que os espíritos malignos entrem na vida dele, porque ele também era esse que subiu, cresceu, ficou grande. Coitado, caiu, da mesma maneira como a palavra de Deus disse que Lúcifer caiu das estrelas, foi uma queda por nada, uma queda para o inferno, uma queda para viver no mal, para viver a miséria. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para que você olhe e enxergue todas as bênçãos que o Senhor tem entregue a você e a sua casa, e que o Senhor vai trazer coisas maiores ainda, quanto mais você se dedica a Ele, quanto mais você coloca a Ele. A palavra do Senhor diz que quando você é fiel no pouco, e no muito Ele te colocará. Aqui talvez Saul achou que já era muito, que não tinha mais nada para Deus dar. Deus tinha muito, tinha. Aí no Salmo 2 ele diz: essas nações da terra, e eu te darei. O que ele quer dizer isso? Ele teria muitos outros domínios, não era só Israel, ele poderia ter crescido como nação, como um poderio, um império, mas ele se prende na sua vaidade, ele não devolve a Deus aquilo que o Senhor entrega a ele. Primeiro a oferta foi Deus que deu, depois a gente entrega a oferta para o Senhor da oferta que Deus nos deu. É assim que funciona, é dessa maneira que a gente age. Quando Deus te dá, você devolve para Ele. E Deus vai te dar de novo, você devolve para Ele. Deus vai te dar, você devolve de novo. E assim isso só vai crescer, você vai se prosperando, você vai sendo abençoado, e Deus vai te abençoando e vai consolidando você. Deus poderia ter consolidado o reino de Saul, mas tirou de Saul e entregou para Davi. Davi foi o grande rei do Senhor, porque era aquele que adorava a Deus, que buscava o Senhor, que entregava a Ele todas as suas ofertas e todas as suas conquistas. Em nome de Jesus, entregue ao Senhor as suas conquistas. Não seja vaidoso, não seja obstinado, não caia na idolatria, mas deixe o Senhor operar na sua vida. Seja humilde e seja simples. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quero orar por você. Meu Deus e Pai, que a tua graça, teu amor, tua bondade, teu cuidado, Deus, seja com teus filhos. Cuida mesmo, Senhor, protege, livra do mal, ó Deus. Não deixe, Senhor, que resvale os pés nem para a direita e nem para a esquerda. Os abençoe e os fortalece em teu nome, em nome do teu Filho e teu Santo Espírito, meu Deus. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Ela pra você, Jesus.
Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra tão poderosa, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia. E se você é de Ituiutaba, nós temos uma igreja aí também na sua cidade. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos no Hotel Líder. E será uma alegria estar junto com você. E claro, se você quer ser um apoiador do nosso programa, basta encaminhar a sua oferta nesse Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Deus te abençoe e nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!